Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em mais um caso verdadeiramente horripilante. Se vocês querem apoiar o meu canal, certifiquem-se de se inscrever e permanecer ativos. Isso realmente me ajuda muito, eu ficaria super grato por isso. Vamos começar. Verão de 2024. Um bairro suburbano tranquilo no sudeste da Inglaterra. O tipo de lugar onde a vida se desenrola a um ritmo calmo e previsível, até que uma noite de julho tudo mudou em minutos. Uma chamada de emergência. Uma mulher em pânico, as suas palavras apressadas, a dizer que estava a ficar sem tempo. Os socorristas apressaram-se, sem saber que em poucos momentos testemunhariam o que mais tarde seria chamado um dos casos mais horríveis da memória recente. O que aconteceu por trás da porta fechada de uma casa de resto comum, porque este caso chocou a nação e se tornou um símbolo de crueldade e obsessão. As respostas residem numa história, onde as relações pessoais se tornaram catastróficas e a confiança se tornou uma armadilha mortal. A família Hunt vivia numa pequena cidade onde os vizinhos se conheciam pelo nome e a vida parecia estável. John Hunt liderava a casa, uma voz estabelecida no mundo do desporto. Os seus comentários sobre as corridas eram transmitidos na BBC e tornaram-se um marco para milhares de pessoas. John era valorizado na sua profissão pela sua entrega dinâmica, capacidade de atrair uma audiência e reações instantâneas aos eventos em curso. A sua esposa Carol Hunt era o oposto da sua persona pública. Ela ficava nos bastidores, mas eram os seus esforços que mantinham o calor e a harmonia em casa. Carol cuidava das pequenas coisas, preparava o jantar, apoiava os empreendimentos da sua filha. A sua mistura de gentileza e força tornava-a um pilar para os seus entes queridos. John e Carol tinham 3 filhas. A mais velha, Hannah, encontrou a sua vocação no mundo da beleza e do autocuidado, usando a indústria do bem-estar como um caminho para a realização. A filha do meio, Louise, seguiu um caminho diferente. Depois de trabalhar em salões em 2022, ela decidiu seguir a sua paixão, os animais. Lançou a Groom & Glow, um pequeno salão de tosquia de cães. Louise não parou na tosquia. Ela formou-se em primeiros socorros para animais de estimação, ganhando o respeito dos seus clientes. A mais nova, Amy, não vivia em casa a tempo inteiro. Ela tinha começado a construir a sua própria vida. Essa distância acabou por protegê-la dos eventos que se seguiriam. Embora as 3 irmãs fossem diferentes em interesses e temperamento, partilhavam o amor pelos pais e mantinham o laço familiar intacto. Para muitos, os Hunts pareciam a imagem de uma família inglesa próspera. Nada indicava que as suas vidas pudessem ser despedaçadas de forma tão abrupta. Entretanto, do outro lado de Londres, uma história muito diferente se desenrolava. Kyle Clifford, nascido em 1998, cresceu na instabilidade. A sua família mudava-se frequentemente, por isso ele nunca criou raízes ou fez amizades duradouras e aprendeu a esperar a incerteza. Os anos de escola foram marcados por agressividade e problemas de disciplina. Na adolescência, tornou-se alguém de quem as pessoas se afastavam devido à sua tendência para o conflito e dificuldade em gerir as emoções. Procurando uma saída, alistou-se no exército britânico, mas a disciplina rigorosa não o estabilizou. Apenas intensificou a turbulência interior. Os seus companheiros de armas notaram a sua obsessão por conteúdo violento e agressivo, o seu desrespeito aberto para com as mulheres e uma atitude rude, muitas vezes conflituosa. Mesmo na estrutura rígida da vida militar, ele destacava-se pelas razões erradas, recusando ordens, atacando os outros e desrespeitando a conduta básica. O seu tempo de serviço foi curto e, em 2022, regressou à vida civil sem um caminho claro a seguir. O que se seguiu foi uma série de tentativas caóticas de encontrar estabilidade. Um emprego de segurança não durou. Conflitos com colegas de trabalho e um comportamento instável tornavam-no difícil de trabalhar. Gradualmente começou a afastar-se das pessoas, afundando-se cada vez mais no seu próprio mundo interior. 2 vidas, uma de uma família estável e amorosa, e a outra de um jovem a crescer nas sombras da raiva e da instabilidade emocional, estavam em rota de colisão. Essa interseção marcaria o início de uma tragédia. Louise conheceu Kyle Clifford em 2022, na altura em que estava totalmente focada em lançar o seu salão de tosquia de cães. Ele estava a tentar reorientar-se depois de deixar o exército. A ligação deles começou através de mensagens e encontros ocasionais. Louise foi atraída pelo aparente interesse de Kyle no seu trabalho. Ele fazia perguntas, elogiava a sua determinação e parecia um ouvinte atencioso. As primeiras semanas foram calmas. Kyle era pontual, rápido a responder e interagia calorosamente com a família de Louise. Ela via estes comportamentos como sinais de maturidade emocional, esperando que o seu apoio o pudesse ajudar a encontrar o equilíbrio que lhe faltava. Mas outros viam as coisas de forma diferente. A sua família desconfiava do temperamento de Kyle e avisou Louise para não se precipitar.
A sua mãe, Carol, instou a focar-se nas suas ações, não apenas nas suas palavras. O seu pai, John, manteve a distância, mas mostrou clara cautela. Os amigos também expressaram a sua preocupação, sentindo que havia algo perturbador por baixo da aparência educada de Kylo. Com o tempo, o comportamento de Kylo começou a mudar. As suas críticas começaram pequenas, comentários sobre a aparência de Louise, mas em breve expandiram-se para queixas sobre a sua roupa de trabalho e colegas. Enquadradas como preocupação, estas observações transformaram-se lentamente em controlo. Depois vieram as exigências. Ele queria que ela partilhasse a sua localização, respondesse a mensagens de texto e chamadas imediatamente e explicasse cada saída ou atraso. Mesmo visitas curtas aos seus pais despertavam suspeitas. Se Louise não respondesse rápido o suficiente, as mensagens rapidamente se transformavam numa enxurrada de perguntas. O que mais a perturbava era o seu comportamento online. Ela notou que ele passava horas a ver vídeos de influenciadores que justificavam o comportamento masculino agressivo e tinham visões tóxicas sobre as mulheres. Depois, ele tornava-se irritável, insistindo que o papel de um parceiro era obedecer. No final do primeiro ano juntos, as restrições eram constantes. Eles não viviam juntos, mas as regras que Kylo impunha davam a sensação de estar sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os seus entes queridos começaram a notar mudanças. Louise via menos os seus amigos, parecia muitas vezes tensa e desculpava o comportamento dele dizendo: "Isso só o ajuda a manter a calma." A sua família tentou apoiá-la e encorajou-a a manter os seus limites, mas Kylo via a independência de Louise como uma ameaça. O que antes parecia uma relação de apoio, transformou-se lentamente num sistema de controlo constante, onde a confiança se desvaneceu, substituída por pressão e exigências. Kylo Clifford tornou-se cada vez mais imerso em comunidades online agressivas. O seu ciúme assumiu muitas formas. Ele acusava Louise de ser demasiado amigável com os clientes ou questionava cada comentário que ela recebia nas redes sociais. Para Kylo, a sua ligação com o mundo exterior não era normal, era uma ameaça. E quanto mais profunda a relação se tornava, menos liberdade Louise tinha. O seu estado emocional começou gradualmente a mudar. No início ela interpretava o seu comportamento rigoroso como insegurança e tentava ser compreensiva, esperando que a sua presença o pudesse acalmar. Ela desculpava frequentemente o seu tom áspero, dizendo a si mesma que por baixo dele estava alguém com medo da rejeição, mas com o tempo tornou-se mais difícil ignorar. Os seus esforços para evitar conflitos deixavam-na exausta. Ela dava por si a escolher as palavras com mais cuidado, contornando tópicos apenas para evitar explosões. A fadiga instalou-se, embora externamente ela tentasse manter a sua aparência alegre. O amor por Louise tinha se tornado uma batalha diária entre o desejo de ajudar e a necessidade de se proteger. Momentos ocasionais de ternura por parte de Kylo mantinham-na na esperança de uma mudança. Mas esses momentos estavam a tornar-se mais curtos, substituídos por suspeitas, pressão e volatilidade emocional. No final de junho de 2024, Louise tomou a decisão de terminar as coisas. Seguiu-se um período de intenso estresse que culminou num acidente de carro. Ela perdeu o controle e bateu num poste. Os ferimentos foram ligeiros, mas o incidente levou a refletir e a dar um passo atrás. Em 24 de junho, Louise enviou a Kylo uma mensagem clara e calma. Ela expressou a sua decisão de se afastar pelo bem da sua saúde mental. Enfatizou que o término não era sobre culpa. Pediu respeito mútuo e instou-o a não transformar o fim em mais dor. Ela esperava que ele se concentrasse em cuidar de si mesmo. A princípio, Kylo respondeu com contenção. A sua mensagem foi formal. Agradeceu-lhe pela sua honestidade, disse que esperava paz entre eles e disse-lhe que ainda a amava. Parecia que ele tinha aceitado a sua decisão. Depois veio uma mudança. O telemóvel de Louise encheu-se de longas mensagens de texto e notas de voz. A princípio, Kylo disse que entendia. Pediu outra oportunidade, prometeu mudança e falou sobre aconselhamento e um novo começo. Ofereceu planos, menos conversa, mais ação, uma forma de reiniciar a relação. Depois o tom tornou-se mais intenso. Estamos destinados a ficar juntos. Ninguém te entende como eu. Não deites fora algo que pode ser consertado. A seguir vieram desculpas por explosões passadas e promessas de compensar cada erro. Mas quando não obteve o tipo de resposta que queria, as mensagens tornaram-se contraditórias. Declarações de amor transformaram-se em súplicas desesperadas, depois em curtas explosões de chantagem emocional, depois em flashes de frustração. Ele começou a dizer coisas como: "Estás a deixar-me sozinho. Eu dei-te tudo. Porque estás a fazer-me isto?" Já não era uma conversa. Tornou-se uma torrente de monólogos com Kylo a fazer perguntas e a respondê-las ele mesmo. No final da semana, o tom das mensagens de Kylo tinha mudado completamente.
Louise já não era a culpada. Em vez disso, eram as pessoas que se meteram entre eles. Os seus textos mencionavam cada vez mais a sua mãe e irmã, por vezes amigos e até clientes. Ele insistia que eles a tinham virado contra ele, que vozes externas tinham destruído a sua relação. Na sua mente, a decisão de Louise já não era dela. Tornou-se parte de uma conspiração maior e o seu comportamento obsessivo assumiu a ilusão de justificação. Depois veio um novo padrão: tentativas de controlar o seu ambiente à distância. Ele fazia comentários como: "A tua família está a interferir", ou "Eles não pertencem à nossa vida privada". Qualquer lembrete sobre limites ou o seu direito de tomar as suas próprias decisões desencadeava respostas defensivas agudas. Para Louise, esta foi a confirmação final de que tinha feito a escolha certa. As suas respostas tornaram-se mais curtas, neutras no tom. Evitava discutir o passado. Era vital para ela permanecer calma e não ser arrastada para outra espiral emocional. Mas para Kyle, essa pausa significava apenas uma coisa: era hora de pressionar mais. Se o seu foco original tinha sido convencer Louise a ficar, agora mudou para as pessoas que ele considerava responsáveis pelo término. Na sua lógica, ela não tinha partido, ela tinha sido levada. E para ter de volta, ele precisava não apenas da sua atenção, mas também de remover a influência da sua família. Essa mudança mental tornou-se o ponto de viragem. No início de julho de 2024, Kyle Clifford já não procurava a reconciliação. O seu comportamento tornou-se sistemático, direcionado apenas para a preparação de um ataque. Ele começou com pesquisas online, frases específicas e arrepiantes: como acabar com a vida de alguém, como imobilizar uma pessoa, que tipos de armas são mais eficazes. A redação mostrava uma mentalidade fria e calculada. Ele escolheu uma besta. Foi comprada online, juntamente com um conjunto de virotes. O custo total foi de pouco mais de 350 libras. Pouco depois, ele adicionou uma faca de campo à encomenda, com um preço inferior a 100 libras. Seguiram-se mais compras: um rolo de fita adesiva prateada resistente, vários feixes de corda e latas de gasolina. Numa loja, imagens de segurança capturaram-no a hesitar entre um rolo grande e dois mais pequenos, tentando combinar o item precisamente com a tarefa que tinha em mente. O seu arsenal também incluía uma arma de ar comprimido, adquirida como reserva caso a besta falhasse. Cada item que ele selecionou tinha um propósito claro. Ele não estava a agir impulsivamente. Isto era preparação. A vigilância tornou-se outra parte do plano. Kyle monitorizou as contas das redes sociais de Carol Hunt, seguindo as suas publicações para aprender a sua rotina. Ele estudou o horário de transmissão dos comentários desportivos de John Hunt para garantir que o pai estaria ausente no dia escolhido. Até a previsão do tempo tornou-se parte do planeamento. Ele verificou que condições eram esperadas em 9 de julho. Chuva ou calor poderiam afetar o seu movimento, o seu tempo e a rapidez com que poderia executar o seu plano. No início de julho, Kyle Clifford tinha um plano definido. Ele tinha reunido ferramentas, escrito notas a expressar as suas intenções e estava totalmente convencido de que as mulheres Hunt estariam em casa e desprotegidas. Mais importante, ele tinha garantido que John Hunt estaria ausente, permitindo-lhe focar-se naqueles que ele culpava pelo término. A manhã de 9 de julho de 2024 começou como qualquer outra para os residentes de Bushey, uma cidade tranquila em Hertfordshire. Era um dia quente de verão. As pessoas iam para o trabalho, passeavam os seus cães, faziam compras no supermercado local. A atmosfera era calma, típica de um dia de semana. Ninguém poderia imaginar que a sua cidade estava prestes a tornar-se o centro de uma das maiores operações policiais da história recente. Kyle Clifford, ao contrário dos que o rodeavam, seguia um guião completamente diferente. A sua manhã parecia normal. Passou tempo com a família, até os acompanhou a uma loja de jardinagem. As câmaras de segurança capturaram-no a caminhar calmamente com os parentes, a empurrar um carrinho de bebê, a sorrir, apenas mais um jovem a fazer recados. Ele parecia composto, até alegre, não dando qualquer sinal do que estava para vir. Mas por baixo da superfície, ele permanecia fixado no plano. Aquela ida às compras foi a camada final na ilusão de normalidade. Por volta da 1h30 da tarde, Kyle dirigiu-se à rua onde os Hunts viviam. Estacionou a um quarteirão de distância para evitar chamar a atenção. Aproximadamente à 1h40, começou a vigiar a casa. Ele queria confirmar que John estava de facto no trabalho e que as mulheres estavam em casa sozinhas. Assim que teve a certeza, regressou ao seu veículo para ir buscar um saco. A sua abordagem foi metódica. À vista de todos, ele levava apenas alguns dos antigos pertences de Louise e um cartão com palavras neutras. O armamento foi deixado nas proximidades escondido para evitar suspeitas durante o encontro inicial. O objetivo era parecer calmo, civilizado, alguém que tinha vindo fazer as pazes. Ele pretendia usar a bondade de Carol para entrar.
Pouco antes das 2 da tarde, Kyle aproximou-se da casa. O seu comportamento era contido, a sua atitude tranquila. Parecia alguém pronto para terminar as coisas amigavelmente. Mas o que ele realmente viera fazer era executar um ato de violência cuidadosamente orquestrado. Quando Carol Hunt abriu a porta, ela viu Kyle, mas nada na sua aparência levantou alarmes. Ele falou suavemente, agiu de forma composta e deu a impressão de alguém que estava ali para resolver as coisas pacificamente. Confiando nele, ela deixou-o entrar. Foi então que a polidez desapareceu. Kyle sacou de uma faca e atacou. As primeiras feridas atingiram-lhe o peito e o abdômen, seguidas por cortes nos braços e nas costas. A natureza dos ferimentos mostrou que ela resistiu, levantando os braços, tentando defender-se, mas ele subjugou-a. Em segundos, tudo acabou. Depois de atacar Carol, ele saiu brevemente da casa para ir buscar a besta que tinha escondido nas proximidades. Depois regressou, dirigindo-se a Louise. Ela tinha estado no quintal a trabalhar no pequeno espaço que usava para o seu negócio de tosquia de cães. Quando ela entrou, Kyle agarrou-a. Ele agiu rapidamente, amarrando-lhe as mãos atrás das costas com fita adesiva, prendendo-lhe as pernas da mesma forma. Os seus gritos foram abafados por uma tira de fita adesiva na sua boca. Louise estava agora completamente à sua mercê. As 2 horas seguintes foram cheias de crueldade. Ele não parou na imobilização. Infligiu dor, movido por um desejo de dominar. Os ferimentos posteriormente documentados por profissionais médicos deixaram claro que estas horas foram as mais excruciantes da sua vida. Hannah chegou à casa mais tarde nesse dia e deparou-se com Kyle a segurar uma besta. Ela percebeu imediatamente o que estava a acontecer e tentou alertar alguém. Conseguiu enviar uma mensagem rápida ao seu namorado. O Kyle está aqui. Ele está a amarrar-nos. Precisamos da polícia. Foi a sua última tentativa de salvar a sua família. Kyle não a deixou terminar a chamada. Ele apontou a besta e disparou. O virote atingiu Hannah no peito. O ferimento foi fatal, embora ela não tenha morrido imediatamente. Tentou mover-se, mas as suas forças desvaneceram-se rapidamente. Enquanto os serviços de emergência eram despachados, Kyle já estava a deixar o local. Hannah permaneceu lá dentro, gravemente ferida. A sua mãe e irmã jaziam nas proximidades, sem vida. Quando a polícia entrou na casa, Hannah ainda respirava, mas faleceu pouco depois. Em apenas algumas horas, em 9 de julho, as vidas das 3 mulheres Hunt foram tiradas. Tudo o que se seguiu resultou deste dia, quando um ato meticulosamente planado se transformou numa realidade devastadora. Apesar dos seus ferimentos, Hannah conseguiu ligar para os serviços de emergência. Ela deu o seu nome e endereço, com a voz fraca e entrecortada. Fragmentos chegaram pela linha. Ele está aqui. Besta, estamos amarradas. Não consigo respirar. Pouco tempo. O operador classificou imediatamente a chamada como crítica, localizou o endereço e alertou as unidades mais próximas. Enquanto a mantinham na linha, fizeram perguntas cruciais. Era seguro ficar? Conseguia ver o agressor? Havia outras vítimas? Hannah só conseguiu dizer algumas palavras. Mãe e irmã, a chamada caiu mais de uma vez, mas o operador permaneceu com ela, transmitindo atualizações em tempo real aos polícias que se dirigiam ao local. Os primeiros a chegar foram as unidades de patrulha locais, agindo com base na informação de um possível ferimento por besta e múltiplas vítimas. Um polícia ficou do lado de fora para coordenar, enquanto 2 entraram na casa. À entrada encontraram Hannah com um virote ainda no peito. O seu estado deteriorava-se rapidamente, apesar dos esforços dos paramédicos. Enquanto os médicos trabalhavam para estabilizar, outra unidade revistou a casa e descobriu os corpos de outras 2 mulheres. Uma era mais velha, com múltiplas facadas consistentes com ferimentos de defesa. A outra, uma mulher mais jovem, foi encontrada amarrada com sinais de trauma físico prolongado. Os polícias estabeleceram rapidamente um perímetro duplo. Foram enviados alertas para um suspeito do sexo masculino que se acreditava estar armado com uma besta e possivelmente outras armas. Todas as unidades foram aconselhadas a evitar o confronto direto e a relatar avistamentos imediatamente. Os paramédicos tentaram estabilizar Hannah para transporte de emergência, mas os esforços de reanimação falharam. Ela foi declarada morta dentro da casa. Especialistas forenses documentaram a cena, posições dos corpos, sinais de luta, a localização de vários itens. Um rolo de fita adesiva prateada e outros materiais usados para a imobilização foram recolhidos como prova. Foi criado um diagrama a marcar os prováveis pontos de entrada e saída. Foram encontrados vestígios de sangue na escadaria e perto da entrada, cruciais para reconstruir os movimentos de Kyle dentro da casa. Notavelmente, os investigadores confirmaram que o pai da família estava ausente durante o ataque, apoiando a teoria de que o momento foi escolhido especificamente para isolar as mulheres.
Ao mesmo tempo foi lançada uma operação coordenada de porta a porta. Foi pedido aos residentes que permanecessem dentro de casa e fornecessem quaisquer imagens de sistemas de segurança domésticos, campainhas de vídeo ou câmaras de tablier gravadas nas horas anteriores. Alguns vizinhos tinham ouvido gritos, mas não perceberam a gravidade do que estava a acontecer. Foram também enviados pedidos a lojas e postos de gasolina próximos por imagens de vigilância que mostrassem entradas, saídas e áreas de estacionamento. Um centro de comando trouxe analistas para rever o material de vídeo em tempo real, trabalhando para rastrear a rota de fuga do suspeito. Ao anoitecer, a polícia declarou oficialmente que a busca tinha entrado numa fase ativa. O perímetro à volta de Boucher foi expandido e foram mobilizadas unidades armadas, equipas K9 e apoio aéreo. Os locais foram instruídos a relatar imediatamente qualquer homem a transportar um objeto escondido ou a agir de forma suspeita perto de áreas arborizadas ou parques. As patrulhas começaram a verificar veículos, garagens, caves e estruturas abandonadas. O agressor conseguiu fugir da cena do crime em apenas alguns minutos. As descobertas preliminares confirmaram que ele deixou a residência dos Hunt às 6h55 da tarde. As câmaras de vigilância captaram um homem a caminhar com algo enrolado num pano de cor clara. Ao ampliar, os investigadores confirmaram que era a besta, escondida da vista do público. Ele caminhou calmamente, depois entrou num carro e foi-se embora. Estas imagens tornaram-se provas cruciais. Confirmaram que o suspeito ainda estava armado e representava uma séria ameaça não só para a polícia, mas para qualquer pessoa que pudesse cruzar o seu caminho. Nessa mesma noite, a polícia de Hertfordshire emitiu uma declaração pública dirigida diretamente a Clifford, instando-o a render-se pacificamente. Os residentes foram instruídos a não abrir as suas portas a estranhos. Foram transmitidos avisos através das estações de rádio e televisão locais. Alertas nas redes sociais apresentavam a sua foto, juntamente com o aviso: "Não se aproxime. O suspeito está armado e é perigoso." O vídeo recolhido de várias fontes revelou uma rota parcial. O seu carro foi visto em câmaras de trânsito, mas o sinal perdeu-se alguns quilômetros depois, tornando mais difícil determinar a sua direção. As autoridades tiveram de considerar todas as rotas possíveis que ele poderia ter tomado. As agências policiais coordenaram-se entre os condados vizinhos, trabalhando para impedir que ele fugisse da região. Nas horas seguintes à divulgação da sua foto, centenas de chamadas chegaram de cidadãos preocupados. Alguns disseram ter visto um homem com a sua descrição num parque local. Outros relataram uma pessoa com um saco grande num posto de gasolina. Cada pista foi investigada, mas nenhuma foi confirmada. A tensão aumentou. O assassino ainda estava à solta e ninguém sabia se ele poderia atacar novamente. À meia-noite de 9 de julho, toda a região estava em alerta máximo. Já não era um incidente local. Pessoas de todo o país estavam agora a assistir ao desenrolar da história. As imagens de Boucher e estradas próximas foram compiladas para formar uma única rota. Depois de deixar a residência dos Hunt, o veículo do suspeito foi rastreado em direção ao norte de Londres, onde a sua família vivia. Na manhã seguinte, a área de busca foi reduzida aos quarteirões que rodeavam a casa da família Clifford. Por volta das 8 da manhã, uma unidade armada entrou na residência. Lá dentro, os investigadores recuperaram várias cartas e notas manuscritas, algumas dirigidas a entes queridos com indícios de despedida, outras escritas mais como reflexões pessoais a delinear as suas intenções. Estas descobertas confirmaram que o ataque tinha sido premeditado e que Kyle não planeava ficar escondido por muito tempo. A informação foi imediatamente passada para o Comando Central e equipas de investigação. Mais tarde nesse dia, chegou uma denúncia anônima. Um homem parecido com o suspeito tinha sido visto a entrar num mausoléu familiar num cemitério a menos de 90 metros da sua casa. A área foi isolada. Unidades táticas formaram perímetros externos e internos, e equipas K9 e apoio médico foram mobilizadas. Na entrada do mausoléu, os polícias seguiram o procedimento padrão, usando um altifalante para anunciar a sua presença, identificarem-se como polícias armados e pedirem que ele saísse com as mãos visíveis. As imagens da câmara corporal mostraram movimento no interior. Após uma segunda advertência, o indivíduo carregou a besta e virou-a contra si mesmo. O tiro soou momentos depois. Os paramédicos de prontidão foram autorizados a entrar. O homem foi encontrado no chão, com um virote alojado na parte superior do tronco. Estava vivo, mas por pouco. O seu pulso era fraco, e a sua respiração superficial. Enquanto era transportado, os especialistas em trauma foram alertados sobre uma potencial lesão na medula espinal e o risco de hemorragia interna grave. O ferimento auto-infligido não resultou em morte imediata, mas causou danos irreversíveis. O mausoléu foi selado e todos os itens no interior foram recolhidos como prova.
As coordenadas e a linha do tempo da operação foram registradas. As autoridades anunciaram que o suspeito tinha sido localizado e estava agora sob custódia. A ameaça ao público estava oficialmente terminada. Kyle foi transferido sob forte guarda para um centro de trauma. Os médicos estabilizaram-no, mas a lesão na medula espinal causou paralisia da cintura para baixo e afetou gravemente a sua fala. As perspectivas de recuperação eram sombrias. A mobilidade independente foi descartada, e ele precisaria de uma cadeira de rodas e cuidados a tempo inteiro para o resto da vida. Ele permaneceu sob guarda rigorosa na UCI, depois numa unidade de recuperação a longo prazo com acesso altamente restrito. Assim que a sua condição estabilizou, os investigadores agendaram a primeira entrevista oficial. Equipamento de áudio e vídeo foi levado para o seu quarto de hospital. Estavam presentes detetives de homicídios, um representante do gabinete do procurador distrital e um advogado de defesa. A sessão começou com a confirmação da sua identidade, a leitura dos seus direitos e a garantia de que ele entendia os avisos legais. Ele acenou com a cabeça, pediu água e, depois de uma pausa, disse baixinho em francês: "Desculpem, aquilo foi mal." O investigador principal passou a perguntas específicas, mas cada uma foi recebida com a mesma resposta, sem comentários. Trechos dos escritos recuperados foram lidos em voz alta. Datas de compras e pagamentos foram apresentadas. Ainda assim, nenhuma resposta. Perguntas sobre motivo, culpa ou a linha do tempo levaram à mesma resposta. Ele não deu avaliações, nem perspectivas sobre as suas ações, nem reconhecimento do planeamento envolvido. O seu comportamento permaneceu apático e sem emoção. Ele não discutiu nem concordou. Não fez perguntas, não mostrou preocupação sobre como as provas seriam interpretadas. A segunda e terceira sessões seguiram o mesmo padrão. Esforços para provocar uma resposta narrativa não levaram a lado nenhum. Ele confirmou que ouvia e entendia as perguntas, mas recusou-se a elaborar. A equipa médica monitorizou a sua resistência e cada sessão terminou por necessidade médica. Antes de adiar, os detetives inseriram o próximo bloco de declarações no registro, sem comentários. As únicas palavras significativas que ele proferiu na frente dos investigadores vieram no início: um breve desculpem e uma descrição das suas ações como más. Todo o resto foi silêncio. Foi uma escolha deliberada, uma recusa em divulgar quaisquer detalhes. O julgamento começou depois de avaliações médicas confirmarem que o réu estava mentalmente competente para participar nos procedimentos judiciais. Ele foi levado para a sala de audiências sob guarda, numa cadeira de rodas equipada com restrições. Ao longo das audiências, a sua expressão facial permaneceu vazia e ele não mostrou emoção. No início declarou-se culpado dos assassinatos de Carol, Hannah e Louise Hunt. No entanto, negou a culpa na acusação que envolvia abuso prolongado e crueldade para com Louise. Essa decisão foi devastadora para a família, pois forçou o tribunal a ouvir testemunhos médicos detalhados. Peritos descreveram os ferimentos em termos clínicos e os parentes sobreviventes tiveram de assistir a tudo. Outra camada de trauma numa provação já insuportável. O julgamento em si foi breve, os factos reunidos durante a investigação eram abrangentes, e a sua admissão de culpa nas acusações principais tornou a absolvição impossível. O júri chegou a um veredito unânime: culpado de todas as acusações, incluindo a de tortura, apesar da sua negação. A sala de audiências ficou em silêncio enquanto o veredito era lido. 3 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais anos adicionais por acusações relacionadas, incluindo sequestro, posse ilegal de armas e violência física. O juiz observou que as ações do réu foram motivadas por ódio e egoísmo, e que o crime exibia um grau extraordinário de brutalidade e frieza. Para a família Hunt, a condenação confirmou que a justiça tinha sido feita, mas não trouxe alívio. 3 vidas tinham sido tiradas, e nenhuma sentença poderia preencher esse vazio. A decisão do tribunal marcou o fim de um caso que tinha abalado toda a nação. Após a sentença, a família Hunt foi reduzida a 2, John e Amy. Ele tinha perdido a sua esposa e 2 filhas. Ela tinha perdido a sua mãe e irmãs. A sua casa em Bushy, outrora um lugar de calor, tinha se tornado uma dolorosa recordação daquele dia horrível. John, um respeitado comentador desportivo, não regressou ao trabalho. Amy retirou-se da vida pública. Ao anunciar o veredito, o juiz enfatizou que o crime foi uma expressão arrepiante de misoginia profundamente enraizada. Não um momento de fúria, mas um ataque premeditado alimentado por ressentimento. No final do julgamento, apenas fotografias de Carol, Louise e Anna permaneceram no banco em frente ao réu. Já não apenas provas, tinham se tornado símbolos de uma família que já não existia. O julgamento terminou, mas para John e Amy, o vazio permanece, um que nada pode verdadeiramente preencher. E a única pergunta que ficou sem resposta:
o que leva alguém a ser tão consumido pela raiva que cruza a linha e se torna um assassino.